Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais uma área nossa de cura, né? Como nós somos seres muito complexos, é, porque nós temos na verdade três áreas totalmente diferentes dentro de nós, que é o nosso ser físico, o nosso ser que é o espírito e um outro e também nosso ser, um outro ser, parte do nosso ser, que é a alma. E essas três realidades interagem dentro daquilo que cada um de nós é. Por isso que a gente pode falar de tantas áreas diferentes de oração de cura, porque nós somos seres complexos e cada uma dessas áreas pode ter tanto acertos quanto erros, né? E nessa noite eu queria falar, só para dar mais ou menos uma ideia, de uma área nossa que chama-se cura de geração, né? Como é que é isso, né? Primeiro que eu aprendi muito sobre isso com Dom Cipriano Chagas, depois lendo os livros de Padre Robert de Grandes e outros tantos que também se enveredaram por essa área para ter o conhecimento e ajudar as pessoas. Então, rapidamente falando, como é que a gente é, né? Nós temos essas três realidades e essas três realidades nós absorvemos ela de nossos antepassados muitas vezes, né? Como que absorvemos? Vamos falar da parte da carne, né? Nosso corpo físico. Nosso corpo físico, ele é geneticamente nada mais que uma combinação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e por aí vai. Graças a Deus tiveram eles todos para que chegasse em cada um de nós, né? Dizem até na minha família que eu sou muito parecido com um bisavô de uma determinada área da família. Não conheci, não sei, e simplesmente a gente aceita, né? De uma outra forma, eu tenho, né, a minha parte religiosa, ela vem de outra parte da minha família, de um outro bisavô, né? Ou trisavô, já não sei mais, mas que ele rezava terço, extremamente mariano, rezava terço, e eu tenho o mesmo chamado que ele, né? Depois de 100, 200 anos, mas tudo bem. Nós estamos aí, e graças, né, Deus, uma revelação de Deus para mim, pelo menos, é que a minha conversão, a minha volta para Deus, tem toda a oração dele em si, ajudou na minha conversão de hoje, né? Então você vê que tem uma área de genética espiritual. Assim como temos a genética física, nós temos essa genética espiritual, para o lado, para o bem ou para o mal, né? Então temos essa parte, né? E se estudou bastante sobre isso, e nas escrituras também vão revelar bastante sobre isso, né? Mas como é que funciona isso, né? Naquilo que vem a palavra cura ou libertação, significa mais ou menos a mesma coisa, né? Acontece que, se você pegar a palavra e for ler um pouquinho, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Tem certos tipos de pecado que eles geram consequências que não só em você, mas nos teus filhos, nos teus netos e assim por diante, né? Alguns desses pecados, que são gravíssimos, e eles cometidos sequencialmente, como modo de vida, vão gerar esse tipo de pecado geracional, vamos chamar assim, né? Eu não acredito, não estou perguntando se acredita ou não, estou falando de uma realidade que hoje existe, né? Se você pegar na Bíblia, você vai ver assim que certos tipos de coisa, Deus vai lá e fala que a pessoa será maldita, ela e seu filho, seu neto, seu bisneto. Ou seja, há um pecado, se for praticado, ele gera uma situação ruim, não só na sua vida, mas leva para seu neto, como diz lá na palavra, sobre 3 gerações. Então tem pecados que são, olha só como é ruim esse negócio, né? Segunda coisa é que tem pecados que, além de
normalmente quando são geracionais, são 3 gerações, bem graves, 7 gerações, você vê isso na palavra, e podendo chegar a 12 gerações. Né? Assim como Deus também fala, se tiver um servo meu que for levar a vida de forma santa, tal, eu vou abençoá-lo por 1000 gerações. Ou seja, serve para um lado quanto para o outro. Né? Tem gente que diz assim, não, eu só quero o lado bom. Não existe isso. A vida é assim, né? As regras não são nossas, nós estamos aqui e temos que jogar as regras segundo as regras do Criador. As regras são dele, nós temos que saber as regras. Se der errado, o que acontece? E se der certo, o que acontece? Estou falando na hora que dá errado, né? E na verdade, esse pecado geracional, ele vai envolver essas estruturas de pecado, e nós muitas vezes vamos ver aquilo que chama-se de repetição. Muitas vezes você vai ver algumas pessoas falando assim, isso se repete na vida da família. Por quê? Porque teve alguém lá atrás que cometeu um certo tipo de pecado e vem se repetindo um certo problema familiar de geração em geração. Às vezes pula uma e às vezes não. Né? Vocês vão ver. Né? Não preciso eu dizer quais são os pecados. Primeira coisa é olhar para a tua família. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento ou interesse, mas procura ter. Você vai ver que alguns dos parentes mais velhos vão falar, não sei quem, teu avô fazia isso, teu avô também fazia a mesma coisa. Isso aí está se repetindo e você vai aprender que isso também se repete muitas vezes na sua vida. Né? E tem um tipo de oração, graças a Deus, que ele nos ensina, que ele vai cortar este malefício. Né? Cortar este mal, cortar essa programação espiritual que ela acontece. Né? Deus é bom, né? Não deixa que a gente vá lutar a vida inteira com uma coisa como esta, mas a gente tem que ter, a primeira coisa, tem que saber que isto existe. A maioria das pessoas sequer sabe disso. Né? Tem padres que fazem esse tipo de oração, Padre Giovanni faz esse tipo de oração, ele faz geralmente dentro de uma missa. Você vai ver que ele vai pedir assim, vai lá, escreve o nome do seu nome, o nome dos seus pais, avós, bisavós. Se você não souber, você bota lá, o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe, né? E depois ele vai rezar para primeiro ver o corte da maldição que aquela pessoa entrou. Né? Esta oração é muito interessante, porque você corta a maldição, pede perdão por aquele pecado que aquele antepassado fez. Provavelmente esse antepassado está até hoje no purgatório, porque ninguém mais lembra dele, que ele continua lá no purgatório. E quando você faz esse tipo de oração, geralmente essa pena é aliviada, ou abrandada, ou suprimida por Deus. Deus é misericordioso e bom. E isso aí vai cortando outras gerações do mesmo problema, né? Então, se você faz, geralmente se faz para 3 para trás, né? Porque é muito cansativo, vou ser bem verdadeiro. Eu lembro até uma vez que falando com Dom Cipriano, e que ele falava que ele fez uma oração para uma senhora e que ele rezou por 12 gerações. Né? Ele rezou por 12 gerações. E o que aconteceu? Que ele passou uma semana com febre doente. É muito pesado, a maioria das pessoas não sabe, porque essa oração você vai cortar o mal daquela geração, você vai pedir o perdão para aquela geração, você vai jogar no sangue de aquela geração, você vai quebrar as correntes da que as pessoas estão presas, e geralmente elas estão presas numa corrente, e geralmente tem um diabrete que fica lá incomodando só para as pessoas ficarem caindo naquele meio pecado, e a coisa sempre, né, rodar no mesmo problema, e a pessoa nunca é liberta daquilo. Então é uma oração bem mais complexa e mais difícil de fazer. Eu não conheço muitas pessoas que façam, mas se você conhecer, é muito interessante fazer essa oração pelo menos umas 2, 3 vezes, né? Tem gente que vai fazer, até tem retiro sobre isso, né, para você fazer isso tentando quebrar em parte. E eu já vi gente fazendo esse retiro, é interessante, vale a pena, né? Posso dar alguns exemplos. Uma vez eu estava rezando com uma pessoa que o Senhor revelou que era um pecado que ela tinha, que era geracional. Ela tinha um problema que não interessa o quanto esforço ela fizesse, nem quanto ele era extremamente inteligente,
e ele lutou a vida inteira, e interessa o que ele fizesse, ele começava um negócio, começava a fazer uma coisa, o negócio dava para trás. Do nada dava para trás, tudo dava para trás, tudo. Então ele sempre perdia tudo, e era isso. Ele não sabia com quem mais tinha que fazer, o que ele tinha que fazer, tal, e caiu de a gente rezar sobre isso. E Deus mostrou isso, né? E quando mostrou isso, a gente rezou sobre essa situação toda, fez a quebra de maldição, fez tudo. Deus falou que acho que era um avô, um bisavô dele que tinha feito aquilo, e todas as gerações depois daquilo, ninguém dava certo, né? E aí se quebrou, e ele começou o negócio e começou a dar certo, né? E funcionou, né? Vou fazer o quê? Eu não tenho que dar explicações de nada, eu só tenho que dar glória a Deus, né? Porque Deus é bom. Então ele mostra qual é o problema, ele mesmo vai te ajudar a consertar o problema, porque é ele que conserta. Quem está rezando, no fundo, só está sendo o servo obediente naquele momento, e Deus liberta aquele seu povo daquele certo problema, né? Então, às vezes, nós temos que fazer esse exame de consciência, né, hereditário, se isso existe, né, mas eu estou inventando aqui, de você conhecer na história da tua família, muitas vezes ver essas coisas que se repetem, e você tem que começar rezando para Deus para cortar este mal que está se repetindo, né? Repetição, muitas vezes as pessoas chamam assim, mas na verdade é cura geracional. Não foi você que cometeu esse pecado, foi um antepassado seu, né? Tem gente que vai tentar interpretar usando outras religiões, esquece, tudo besteira, nem perde tempo com isso, né? Só existe aquilo que é correto. Nós somos criados, nascemos, criados por Deus na barriga da nossa mãe, nascemos, vivemos esta vida e no final prestamos contas do que fizemos, né? Só existe essa vida para a gente fazer tudo. E o pecado geracional tem a ver com nossos antepassados, mas nós somos, assim como explicado, né, fruto da parte genética né, do nosso corpo, também a nossa parte espiritual, né? Então eu queria deixar esse pequeno vídeo apenas para as pessoas saberem que existe essa área de cura, e que tem gente que é afetada por isso. Se você procure uma pessoa lá na igreja católica, tal, que vai rezar especificamente por isso. E você pode estar encontrando uma chave de uma libertação muito grande dentro da sua vida, né? E de tudo isso, só quero falar uma coisa: glória a Deus, né? E agora é importante, isso tudo é importante para que a gente deixe sempre acesa a nossa luz, né? A luz do Espírito. A oração tem que estar forte para a luz estar forte, né? Se o Espírito não nos guiar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O Espírito Santo sabe nos guiar, tá bem? Então, eu fico por aqui, e paz e bem.